Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia neste momento a cerimônia de posse das defensoras e dos defensores públicos substitutos aprovados no segundo concurso público para ingresso na carreira de defensor público do Estado de Santa Catarina. Convidamos para compor a mesa solene as seguintes autoridades: Defensora Pública Geral do Estado, Excelentíssima Senhora Ana Carolina Dil Cavalim. Subdefensor Público Geral, Excelentíssimo Senhor João Joffre Coutinho. Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado, Excelentíssimo Senhor Tiago Burlani Neves. Subcorregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado, Excelentíssimo Senhor Daniel Degal Bastos. Presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Ralph Guimarães Zimmer Jr. Convidamos os presentes a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Verás que o filho teu não foge a luta.
Convidamos, neste momento, a doutora Helena Vonzovic-Zeglin para fazer o juramento em nome das nomeadas e dos nomeados ao cargo de defensor público substituto. Convido os meus colegas a levantarem a mão direita e proferirem comigo o seguinte juramento. Prometo servir a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Desempenhando com retidão as funções do cargo. Prestando assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados e vulneráveis. Defendendo seus interesses em todos os graus de jurisdição e promovendo os objetivos institucionais da primazia da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades sociais, da afirmação do Estado Democrático de Direito, da prevalência e efetividade dos direitos humanos e da garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Convidamos para receber a cópia do termo de posse da Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral, a doutora Bruna Cristina Paoli Costa. Convidamos para receber a cópia do termo de posse da Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral, a doutora Helena Vonzovic-Zeglin. Convidamos para receber a cópia do termo de posse da Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral, o doutor Gregório Giacomo Henrico. Convidamos para receber a cópia do termo de posse da Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral, o Dr. Tiago Simões Vieira de Souza. Convidamos para receber a cópia do termo de posse da Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral, Dr. Matheus Arthur Vasco. Convidamos para fazer uso da palavra, representando as empossadas e os empossados, a Sua Excelência, doutora Bruna Cristina Paoli Costa. Boa tarde a todos. É imensa a alegria, neste dia tão especial, poder falar em nome dos 5 novos defensores públicos do Estado de Santa Catarina. Cada um de nós tem a sua história e superou seus próprios desafios para hoje escolher tornar-se defensor público do Estado de Santa Catarina. Mas essa não é só uma conquista da Defensoria Pública e de nós empossados.
é uma conquista do povo catarinense que dá mais um passo em direção ao acesso integral e gratuito à justiça e ao resgate da cidadania. Por isso, primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a doutora Ana Carolina Cavalim, nossa defensora pública geral, o doutor João Joffre Coutinho, subdefensor público geral, o doutor Tiago Burlani, corregedor da Defensoria Pública, e o doutor Daniel Degal, subcorregedor, o doutor Ralph Zimner, presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas, e toda a administração superior, pelo trabalho e empenho em buscar a expansão e o fortalecimento da Defensoria Pública de Santa Catarina. Cumprimento também nossos pais, irmãos, maridos, esposas, namoradas, amigos e demais familiares, mesmo os que não puderam estar aqui presentes. E aproveito a oportunidade para agradecer todo o amor, apoio incondicional e compreensão nessa longa trajetória até a tão sonhada nomeação. Cada um de vocês foi essencial para essa conquista e hoje a felicidade só é plena por podermos compartilhá-la com quem amamos. Cumprimento ainda todos os colegas defensores públicos aqui presentes. É uma honra chamá-los de colega e tê-los conosco nessa celebração. Sabemos que o que faz a Defensoria avançar são os esforços e compromissos dos defensores e servidores que a integram. A Constituição Federal de 1988 instituiu a Defensoria Pública como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Mas devemos estar sempre atentos que a promoção dos direitos humanos vai muito além de teses jurídicas dentro de páginas estéreis de processos. Não nos deixemos levar pela lógica mecânica dos processos em massa. O defensor público é diariamente convidado a enxergar as vidas, as dores, as esperanças que existem por trás das folhas de um processo, das grades de um presídio, nas ruas e nos bairros mais marginalizados da nossa comarca. E para cumprirmos essa nobre função constitucional em sua integridade e plenitude, e não nos tornarmos apenas mais uma peça da engrenagem do sistema de justiça, precisamos dar um passo além e defensorar. Defensorar é não se resignar, não se contentar com a realidade existente e atuar diariamente em busca de mudanças nos rumos de um país marcado por profundas desigualdades e preconceitos. Para muitos, essa pode ser uma postura ingênua e sonhadora, mas por mais dura que possa ser a realidade, a utopia é necessária para nos mover na direção do que acreditamos. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Defensorar, meus colegas, nos exigirá técnica, sensibilidade, empatia e muita coragem. Diariamente, nos serão escancaradas as piores mazelas vivenciadas por nossa sociedade. Mais do que conhecimento jurídico, será necessário desenvolvermos nossa sensibilidade, empatia e alteridade. A Defensoria Pública é também acolhimento. É muitas vezes a única e última esperança de uma legião de abandonados e de marginalizados. E dentro da atual conjuntura de desigualdade social, violência, preconceito e seletividade estrutural, o defensor público deverá, de maneira constante, adotar uma posição de inconformismo e agir a partir dessa irresignação.
incorporando em cada atuação a missão constitucional de promoção dos direitos humanos e de prestação integral e gratuita da assistência jurídica aos vulneráveis, contribuindo para a emancipação e resgate da cidadania. Mas isso nos exigirá coragem para atuar na contramaré hegemônica de um sistema construído para condenar, segregar e excluir. Um sistema que prevê que todos têm direito à vida digna, mas não o promove, que reconhece a igualdade no papel, mas discrimina pela cor, pela classe social ou orientação sexual. Mas nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo. E esse é o tempo da Defensoria Pública mostrar por que recebeu essa função constitucional, de ser o contraponto da lógica desigual, de lutar no resgate da cidadania, de lutar pelos esquecidos e pelos marginalizados. Colegas, vamos defensorar com a mesma paixão e entusiasmos que sentimos hoje, atuando de forma efetiva e combatente em prol da população catarinense. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a Sua Excelência, Dr. Ralph Guimarães Zimmer Jr., presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Gostaria de começar parabenizando os familiares dos empossandos, que é quem divide as angústias, a ansiedade, desde lá da fase preparatória, etapa por etapa, né? Aquela véspera que vai ser a publicação, se passou, se não passou. E a gente sabe muito bem também, né? A gente recorda que com a gente não foi diferente, né? Essa angústia para querer fazer valer todo o esforço, todo o estudo, para entrar nessa carreira que certamente é das mais lindas que a nossa profissão pode nos oferecer. Gostaria de parabenizar também a Bruna, a Helena, o Gregório, o Thiago e o Matheus por vir fazer parte desse time. Vocês são muito aguardados, muito bem-vindos e vão encontrar certamente na associação todo o apoio que nos é possível fornecer a vocês na luta sempre por melhores condições de trabalho, que é o desiderado da associação, e também uma administração superior muito aberta ao diálogo. Está aqui o nosso doutor João, que era o presidente da nossa associação quando foi antes de abrir o edital, né, lutou muito, né, me cobrou muito na época, né, que abrisse o edital, queria os colegas. E eu queria dar um parabéns especial para alguém que eu conheci que faz as coisas muito caprichada, né? Que foi minha inimiga, depois minha adversária, depois minha aliada, e hoje, graças a Deus, minha amiga, eu acho. Que é a doutora Ana, porque esse concurso saiu dessa forma muito caprichada. Tem toda a tua cara esse concurso, viu, doutora Ana? A gente sabe, acompanhou desde o começo, tu cuidou desse concurso, que minha ex-mulher, minha mãe não escuta, melhor do que eu cuido dos meus filhos, né? Então, fui testemunha disso, sofri com isso também, né? Com a tua busca sempre pela perfeição, e vi a alegria mais de uma vez tu dizer que a tua sinceridade sempre, que os teus bebês eram muito melhor que nós, e que a gente sabe que são mesmo, né? As gerações vão melhorando, né? Que bom que o meu concurso foi anterior ao de vocês, senão eu acho que não ia estar aqui, né? E nesse eu acho que teve psicotécnico, no nosso não teve, né? Ia ser mais difícil. Então, quero agradecer mais uma vez a todos, parabenizar também os nossos corregedores aqui, o doutor Thiago, né? Excelente zagueiro, doutor Daniel Degô, né? Que se esforça um pouco no CrossFit, mas ainda a esposa puxa um peso um pouco mais do que ele, está mais tempo, né? Normal. Convidar vocês então amanhã também, um evento da associação, amanhã às 7h30, que é o lançamento do livro de Suas Excelências, nossos corregedores, né? E quem for, parece que vai ficar assim vai ter uma inspeção a menos ano que vem. Se não for, vai ter uma a mais. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Só para finalizar, a associação quis trazer uma lembrança para vocês, né? Então,
a gente foi olhar lá no nosso estoque, pena que só tinham 4 canecas. Aí eu lavei a minha, que está com o meu nome gravado, consultei o Tauser, né? Aí ele disse que quem menos se importaria de pegar uma caneca usada seria o Gregório. Então, a gente não podia fazer isso com as meninas também, né, Gregório? Então, para a gente não errar aqui o da caneca, da minha caneca, eu gostaria de te entregar aqui. Esse que está com a minha caneca, cuide bem dela. Qualquer coisa, se não gostar muito da nossa tocada na associação, tu passa uma chave, apaga ali o nome, mas fica com a caneca que vale a pena, tá? Já encerrei, posso passar aqui para o nosso diretor-geral. Só vou entregar lá para eles, tá? Convidamos para fazer uso da palavra a Sua Excelência Dr. Tiago Burlani Neves, Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado. Excelentíssima Defensora Pública Geral, doutora Ana Dil Cavalim, a qual já estendo o cumprimento no teu nome com relação aos outros defensores públicos que estão aqui presentes. Excelentíssimos defensores e defensoras públicas empossados, prezados familiares. O que eu gostaria de falar, no primeiro momento, é que ontem, quando a doutora Ana convidou para realizar o discurso, eu aceitei de pronto, em razão de que é muita honra para mim vir aqui falar para vocês. Me remonta a minha posse, que não faz tanto tempo, foi em 9 de abril de 2013. Estava conversando com o Matheus, até fomos contemporâneos de faculdade. Então, vou procurar fazer o meu discurso dentro das palavras que me vierem do coração. Nesse momento, é um momento muito especial, não só para vocês, mas acredito que especialmente para a família. Para a família está se vendo concretizar todo um projeto dentro nessa posse de vocês. É uma conquista. Vocês passaram por um concurso difícil, que foi muito bem trabalhado pela doutora Ana, e teve alguns avaliadores que foram um pouco pesados, né? O recado que eu gostaria de falar para vocês é que, apesar desse momento ser de tamanha felicidade, vocês não ganharam na Mega Sena, vocês não chegaram no paraíso. Há uma fase posterior à posse. Nesse momento, há os desafios inerentes ao cargo de defensor público. Desafios esses que a gente às vezes não sabe, tem que entender. A gente passa por pessoas que às vezes elas não entendem que a gente está fazendo um bem para ela. A gente passa por situações que a gente tem um discurso contra-majoritário, nos quais as pessoas às vezes não conseguem entender a importância de uma instituição que lute pela democracia, uma instituição que lute pela defesa, entende? Num período em que, politicamente, esse discurso ele é combatido, cabe a nós proferi-lo. Então, esse vai ser o desafio de vocês. Além disso, vocês vão ter desafios pessoais. Vocês vão sair de outros estados, como o Matheus, que vem de Pelotas, que nem eu. Alguns colegas vêm do Rio. A colega vem já era defensora, mas era de São Paulo. E a doutora Helena, apesar vai continuar aqui na Santa Catarina. Mas existem esses desafios que vocês vão ter que encarar. Vão para algumas cidades que às vezes não têm a mesma estrutura que talvez vocês estejam acostumados. Vocês vão ter que passar um período de readaptação na vida pessoal de vocês também. Então, fora isso tudo, tem o desafio de construir uma defensoria pública. Como é consabido, a nossa defensoria pública ela é uma das últimas defensorias públicas a serem instaladas no nosso país. Eu, doutora Ana e doutor Daniel tomamos posse, participamos da primeira turma de defensores públicos em 2013. Só que a defensoria pública, o debate sobre a implantação da defensoria pública em Santa Catarina, ele já remonta há muito tempo. Em 69, ainda na Constituição anterior,
o então presidente da OAB, João José Schaeffer, se eu não me engano, havia encaminhado ao então governador que fosse implantado a Defensoria Pública com defensores públicos, porque não só a advocacia catarinense, na época, entendia que era importante a implantação de uma defensoria pública, mas também a magistratura catarinense acreditava que isso seria uma boa política. Todavia, passado alguns anos, o governador da época encaminhou um projeto de lei para implantar a defensoria dativa. Passado todo esse tempo, veio todo o debate sobre implantação da Constituição de 88, implantação da Defensoria Pública em outros estados, até que em um dado momento o Supremo Tribunal Federal determinou a implantação da Defensoria Pública de Santa Catarina em Santa Catarina. Hoje, nós ainda estamos implantando a Defensoria Pública de Santa Catarina. Depois, mesmo já tendo esse discurso em 69, nós ainda temos que provar para nós mesmos e para a sociedade que o nosso trabalho é um trabalho efetivo, eficaz e de maneira compensatória. Então, lembro aos senhores que haverá muitos desafios nessa carreira, todavia, ela é uma carreira gratificante. Eu não estudei para ser defensor público, eu pretendia outra carreira jurídica. Dou graças a Deus hoje que sou defensor público e sou muito feliz aqui e espero que vocês também tenham a mesma felicidade que eu tenho por ocupar o cargo de defensor público. Obrigado e parabéns mais uma vez. Convidamos para fazer uso da palavra a Sua Excelência, doutora Ana Carolina Dilca Valim, Defensora Pública Geral do Estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento e agradeço a presença das autoridades da Defensoria Pública já nominadas, dos familiares, dos companheiros, cônjuges, esposas, enfim, marido e amigos aqui presentes que acompanham a posse dos nossos novos colegas no cargo de defensor público substituto. Parabenizo em especial os entes queridos que acompanharam todo esse esforço e sacrifício que toda pessoa que almeja uma profissão, numa carreira pública, numa carreira jurídica, todo o sacrifício que ela passa para poder se classificar no concurso público, enfrentar as provas, as privações familiares. É um grande esforço que, se não tiver o apoio familiar, fica muito mais difícil superar. E também parabenizo os novos colegas e as novas colegas, não só pela aprovação no concurso público, aqui da Defensoria Pública, mas também pela decisão de exercer a relevante missão constitucional incumbida à Defensoria Pública, de servir como um instrumento de concretização dos direitos e das liberdades, de que também são titulares as pessoas carentes e necessitadas, e também de promover a proteção jurisdicional dessas pessoas vulneráveis, que sofrem inaceitável processo de exclusão social, que as coloca injustamente à margem das grandes conquistas jurídicas e sociais e civilizatórias que não as alcança. Estou bastante emocionado porque toda vez que aposto defensor, eu acho que é o momento mais especial da Defensoria Pública Geral, da Corregedoria, quando você vê a Defensoria Pública crescendo. Isso é muito especial. A gente enfrenta muita luta e resistência de grupos políticos, corporativos, e sempre que a gente consegue a nomeação, a gente consegue criar cargos, o momento mais especial da Defensoria Pública é a sua efetivação como uma instituição, como um aparato organizacional efetivo e amplo, né? Eu desejo aos colegas e às colegas que agora ingressam na carreira muito sucesso nessa jornada, cientes de que, em sua atuação cotidiana, vão se deparar com um volume imenso de trabalho e com muitos obstáculos que dificultam a defesa dos assistidos. Dentre tais dificuldades, a situação peculiar de atender pessoas carentes, humildes e de pouca escolaridade, com dificuldade de explicar o seu problema
de ter a documentação que prova o seu direito e até de compreender os encaminhamentos e as orientações prestadas. Mas não há maior satisfação para nós que integramos a Defensoria Pública que de presenciar o rompimento desses obstáculos e os resultados obtidos pela Defensoria Pública em benefício daqueles que mais precisam de justiça. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E certamente vocês vão ser muito felizes nessa terra abençoada, em nossa bela e Santa Catarina. Muito obrigada. Convidamos os presentes a ficarem de pé para a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Agradecemos a presença de todos e convidamos os presentes a cumprimentar as defensoras e defensores públicos empossados. Obrigado.